Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui no Instagram, beleza? Boa noite, como é que vocês estão? Domingão, 19 horas, domingão terminando, semana começando, inicialmente uma excelente semana para todo mundo aí, muita luz e muita paz. Boa noite para você que está chegando agora, quem tá... meu patrão Jofferson Santos, um abraço Jofferson. Um dos maiores policiais desse país, um dos caras mais operacionais desse país, que eu tenho o orgulho e o privilégio de chamar de amigo. Forte abraço. Você que está chegando agora, senta o dedo no like aí para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas, porque o assunto é sério. A conversa aqui, o papo que a gente vai bater agora de noite é sério. Nós vamos falar um pouco, como eu anunciei ao longo do dia, nós vamos falar um pouco aqui sobre a decisão do STF, originariamente a decisão do ministro Edson Fachin, excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, depois apreciada pelo Pleno, em relação à atuação policial nos morros, nas comunidades, nas favelas do Rio de Janeiro e inclusive a possibilidade dessa decisão se manter pós-pandemia, tá bom? Eu vou tirar os comentários aqui, eu vou pedir a galera que concentre aqui na nossa explicação, eu vou tirar os comentários para que a gente possa trazer a explicação e aí depois que eu fizer uma análise jurídica e emitir minha opinião, aí eu reabro os comentários aqui e vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Eu acho que é um tema que merece um debate, eu acho que é um tema que merece uma análise mais aprofundada. Então eu vou externar aqui o que eu penso, depois eu reabro os comentários aqui e vocês fazem a pergunta de vocês. Eu vou pedir uma gentileza, durante a transmissão, se puder sentar o dedo no like aí para a gente saber que vocês estão acompanhando. Então vamos lá, desativei os comentários. Galera, é o seguinte, inicialmente numa decisão monocrática, o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin baixou uma decisão proibindo, em regra, a atuação e operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro. Inclusive, ele diz na decisão dele que essa atuação policial só é em caráter de excepcionalidade extremada. Só que ele não diz o que é uma excepcionalidade extremada. Ele diz que, em regra, a Polícia Militar, a Polícia Civil do Rio de Janeiro não pode fazer, durante a pandemia, atuação em comunidades, salvo situações excepcionalíssimas que ninguém diz quais são essas situações excepcionalíssimas, inclusive proibindo o emprego até de aeronave de asas rotativas. Olha, eu estou ficando viciado no canal do Lito. Aeronave de asas rotativas, leia-se helicóptero, proibindo inclusive o emprego de helicópteros em eventuais operações. E aí o Pleno estabeleceu a possibilidade dessas medidas se estenderem, inclusive pós-pandemia, porque a desculpa é a pandemia. Não pode por causa da pandemia, que foi a mesma desculpa, o mesmo pretexto utilizado para liberar mais de 30 mil meliantes que estavam atrás das grades, 30 mil criminosos, alguns deles integrantes de facções criminosas, organizações criminosas, pessoas ligadas ao narcotráfico, ligadas à narcoguerrilha. E tudo isso coincidiu, tudo isso aconteceu, eu falei coincidiu, no sentido de aconteceu ao mesmo tempo, de que nos últimos meses a Polícia Federal e principalmente a Polícia Rodoviária Federal, eles têm feito as maiores apreensões de drogas do mundo. Isso é uma coisa que pouca gente tem falado, tem dado ênfase, e nós precisamos parabenizar a PF e a PRF. As maiores apreensões de drogas do mundo estão sendo feitas pelas forças policiais brasileiras. Eu escuto gente dizendo assim, essa apreensão de droga não tem nada a ver com o que está acontecendo no Rio de Janeiro, essa apreensão de droga é enxugar gelo, com todo respeito, mas eu discordo. Por quê? Enxugar gelo é você prender 10 papelotes de cocaína. Enxugar gelo é você capturar o vapor que está ali com 5 perrunhas, 5 pedras de crack, 10 dólares de maconha. Enxugar gelo é você capturar o motoboy, como acontece no Rio de Janeiro, acontece no Recife, acontece em São Paulo, acontece nas grandes cidades, que está fazendo o delivery de droga. As pessoas têm uma impressão que o consumidor de drogas, ele vai lá no morro, ele vai lá na boca de fumo comprar droga. Quem faz isso é o pobre. O consumidor de classe média, o consumidor de classe alta, o consumidor de cocaína, pobre não consome cocaína, ele não consegue sustentar o vício, ele consome crack. O consumidor de cocaína, normalmente, não é que seja obrigatório, é um consumidor de classe média. O que é que ele faz? Ele pede por WhatsApp. E o motoboy vai lá e leva. E para o traficante é muito melhor vender por delivery, por quê? Porque se você tem um papelote de cocaína que na boca de fumo custa X, no delivery custa 3X, e é negócio para o traficante.
Ele quer botar real no bolso, ele quer ganhar dinheiro. Então, realmente, o combate às drogas, você prendendo vapor, você prendendo motoboy que está levando ali o delivery da droga, você prendendo o cara que está na rua ali com uma mochila, com 10 papelotes de cocaína para fazer a distribuição na porta de boate, você prender aquela moça que o tráfico coloca dentro das baladas para vender metanfetamina, porque ela é bonitinha e ninguém revista ela, isso é enxugar gelo. Quer combater o tráfico de drogas? Faz 20 anos que eu digo isso. Quer combater o tráfico de droga, quer fazer o tráfico de droga sem ter, o tráfico de droga tem que se ter no bolso. E essas apreensões que a Polícia Rodoviária Federal tem feito, que a Polícia Federal tem feito, elas têm um efeito muito positivo em relação à desestruturação do narcotráfico. Por quê? Você imagina só um grupo criminoso que faz uma encomenda de 6 toneladas de maconha. O quanto de dinheiro ele não empenhou, porque droga é pagamento à vista. Principalmente droga em larga escala, é pagamento à vista. Transfere o dinheiro e a droga vem. Os caras botaram uma grana pesadíssima ali para trazer 6 toneladas de maconha. A Polícia Federal vem e faz a apreensão. Isso desestrutura completamente o financeiro daquela organização, principalmente se ela não for uma organização muito grande. Se for um PCC, uma coisa assim, não. Mas se não for uma organização muito grande, desestrutura. Eles vão ter que desesperadamente comprar de novo. Se a outra carga é apreendida, eles simplesmente vão quebrar. E na hora que eles vão quebrar, eles vão abrir espaço para grupos concorrentes querendo tomar o lugar deles, e eles vão entrar numa guerra fratricida. Isso desestrutura o tráfico de drogas, isso desestrutura a narcoguerrilha que existe no Brasil. Então, essa política, e verdade seja dita, de maio para cá, abril e maio para cá, com a mudança na postura das nossas forças federais de segurança, de ir em cima das grandes quantidades de drogas, de ir em cima de fechar os corredores de tráfico de drogas que entram no Brasil. É tanto que o Brasil está deixando de ser o principal entreposto de droga da América do Sul, justamente por causa desse combate que a PF e a PRF têm feito nos últimos meses. Isso efetivamente vai desestruturar organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, principalmente aquelas organizações de menor monta. Aquelas organizações que ainda não estão tão estruturadas, como é o caso, por exemplo, do PCC. PCC, bicho, é uma organização criminosa que tem hoje mais atividades lícitas do que ilícitas. Você imaginar que o PCC tem posto de gasolina, refinaria, controla N empresas formais, Brasil afora, mas o traficante padrão, o narcotraficante padrão, ele sente na pele esse impacto. E o Rio de Janeiro, mais ainda. Por quê? Tem um componente aí que a imprensa não coloca na jogada, mas que nós precisamos colocar. O Rio de Janeiro é uma cidade turística. Se você me perguntar hoje qual é a grande vocação do Rio de Janeiro, eu diria, o Rio de Janeiro tem uma indústria turística muito forte, uma indústria naval ali relativamente, mas assim, o grande fluxo de grana para o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, é principalmente turismo e grandes eventos. Você não está tendo turismo em larga escala no Rio de Janeiro, você está tendo turismo interno. Mas você não está tendo turismo internacional, você não está tendo turismo de larga escala. Isso também já impacta a questão do tráfico de drogas. Você tem uma diminuição da entrada da droga no território nacional, consequentemente você tem uma diminuição da chegada da droga nos morros, uma diminuição do consumo de quem estava disposto a pagar um valor agregado muito alto, quem estava chegando ali às vezes para pagar em dólar, para pagar em libra, para pagar em euro, e você tem um momento onde existe uma necessidade de sobrevivência de grupos de traficantes, de grupos criminosos. Pois bem, nesse contexto, concomitantemente, eu não estou dizendo, insisto, não estou dizendo que tenha sido proposital ou não. Eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ao mesmo tempo isso é um fato, e contra fatos não há, você não tem posição e a favor, contra fato é fato. Eu gosto ou não gosto, é fato, é realidade. Concomitantemente, no mesmo momento que essa realidade está se processando, vem uma decisão do STF que, à guisa de combate à pandemia, proíbe atuações policiais nos morros e nas comunidades do Rio de Janeiro, seja da Polícia Militar, da PMRJ ou da Polícia Civil. Você cria a tempestade perfeita. Você cria o cenário perfeito. Sabe por quê? Porque muita gente não entende que esse combate cotidiano, essa guerra cotidiana que infelizmente acontece no Rio de Janeiro e acontece em outras áreas do Brasil, é porque no Rio de Janeiro é mais escancarado.
No Rio de Janeiro é mais emblemático, o Rio de Janeiro está mais à vista de todo mundo. Mas o que acontece no Rio, em maior ou menor medida, acontece em outras regiões do Brasil. Essa guerra diária e cotidiana não é para acabar com a narcoguerrilha. Não é para acabar com o narcotráfico, porque não se consegue acabar com o narcotráfico com essa guerra cotidiana. Você não vai conseguir acabar com o tráfico de droga em lugar nenhum do mundo, nem legalizou. O Uruguai legalizou, ficou 3 vezes pior. Lá, os cabas estão desesperados. A Holanda legalizou, ficou 10 vezes pior do que era antes da legalização. Mas essa questão da legalização é uma outra discussão. Você não consegue acabar com esse combate urbano, a narcoguerrilha, ao narcotráfico. Você não consegue acabar com o tráfico de drogas. Isso é um fato. Qualquer pessoa que tem um mínimo de noção de segurança pública sabe disso. Mas você consegue evitar que essas organizações criminosas, esses grupos criminosos, eles tenham, aspas, a paz e a tranquilidade para se organizarem e começarem um processo de expansão. Chefe, guerra é dinheiro, guerra é custo, guerra é número. As pessoas não têm noção, por exemplo, que um disparo, uma munição de pistola, uma pela outra aí é R$5. Quem está acostumado a ir para clube de tiro sabe que é 3, 4 reais no clube de tiro, porque às vezes eles refazem a munição. Mas uma munição normal de combate é 5 reais, 6 reais de pistola, de fuzil chega a 10 reais. Um FAL, um 762, um carregador padrão do 762 são 20 tiros, só de munição é 200 reais. E se você botar na rajada ali, vai-se embora ligeirinho. Se for munição traçante, porque algumas vezes você pega o carregador do FAL, do 762, se tiver alguém aí que já operou de FAL, sabe do que eu estou falando. No carregamento padrão, tem FAL que vai até 35 munições. Às vezes você coloca 3 munições normais e uma munição traçante, que é a munição revestida de fósforo, para o disparo noturno. Às vezes você vê na televisão aquela munição que sai cortando o ar, normalmente entre uma e outra tem 3 que não está revestida de fósforo, que não é traçante. Se for uma munição traçante, chega fácil a 18 reais, 19 reais. Um fuzil aí, um AR-15, um Kalashnikov, um Mauser, 50 mil reais brincando, 40 a 50 mil reais. Uma pistola ali, não precisa nem ser uma pistola tamporosa, uma pistola mais ou menos 5 mil reais a pistola. Isso é um custo, toda guerra tem um custo, toda guerra tem um custo muito alto. Então quando você mantém essa marginalidade sobre, não vai conseguir vencer, mas sobre, aspas, um fogo cerrado no sentido militar do termo, não é no sentido de estar atirando, tocando fogo. Você mantém ele sob pressão, você dificulta um processo de fortalecimento e expansão. E sabe o que é que o STF fez com a decisão dele? Guardada as devidas proporções. Foi mais ou menos o seguinte, para quem gosta de história. Imagina a Segunda Guerra Mundial, na Europa Ocidental. Qual é o fato mais marcante da Segunda Guerra em termos militares na Europa Ocidental? O dia D. O desembarque aliado nas praias da Normandia. Os exércitos aliados conseguiram convencer os alemães que o desembarque seria em Calais. Os alemães concentraram as divisões Panzer em Calais, concentraram parte da Luftwaffe sobre o Canal da Mancha em Calais, e o desembarque aconteceu nas praias da Normandia, precedidos de regimentos de paraquedistas que saltaram por trás das linhas inimigas para impedir que os reforços da Wehrmacht chegassem às praias da Normandia. Pois bem, imagina os americanos, os ingleses, os franceses, os canadenses desembarcando nas praias da Normandia. Conseguiram conquistar a cabeça de ponte, estão lá trocando tiro com os alemães. Aí alguém chegasse e dissesse: peraí, pare, volta todo mundo para os navios, atravessa o Canal da Mancha e fica lá na Inglaterra e vamos dar um tempo. O que é que os alemães fariam? Os alemães fariam uma verdadeira fortaleza em toda a costa da Europa Ocidental e nunca mais ninguém entrava lá. Guardadas as devidas proporções, é claro, eu estou fazendo uma hipérbole a partir de um fato histórico. Eu estou sendo exagerado e hiperbólico apenas para fins didáticos e ilustrativos. Mas a lógica é exatamente a mesma. O raciocínio guardado às devidas proporções é exatamente o mesmo. Você simplesmente impediu que aquela força cotidiana de contenção que atuava regularmente no Rio de Janeiro, principalmente nas comunidades, contra uma narcoguerrilha que já era muito organizada,
Hoje, qualquer pessoa que entenda de segurança pública no Rio de Janeiro dirá para você que existe pelo menos uns 10 mil combatentes da narco-guerrilha a mais do que policiais no Rio de Janeiro. E a gente sabe que nem todo policial está disposto a ir para a guerra. Nem todo policial é vocacionado para estar de fuzil 762 na mão, que é um fuzil eficiente, mas já é ultrapassado, trocando tiro com arma israelense de última geração. Nem todo policial está disposto a subir com 2, 3, 4 carregadores de FAL, sabendo que do outro lado lá os caras fazem barragem de metralhadora .50. É uma guerra. Tiraram esse combate e deixaram a comunidade, o narcotráfico livre na comunidade. E não só livre, reforçado por uma leva de pessoas que foram liberadas a pretexto de combate ao coronavírus. Eu estou falando mais de 30 mil pessoas que foram liberadas a pretexto desse combate. Você tira a pressão cotidiana que impedia a expansão do monstro e ainda reforça as fileiras desses combatentes. Em um momento aonde as grandes organizações criminosas têm tudo o que precisam para subjugar e dominar as organizações menores. Por quê? Lembra que eu falei que nós estamos tendo um combate extremamente efetivo à chegada de drogas no território brasileiro? Que nunca existiu, esse combate nunca existiu. Olha, com todas as críticas que eu tenho ao ministro da Justiça, o Mendonça, com todas as ressalvas, por mais que eu acho que ele vive fazendo campanha para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, um fato é, ele dá uma liberdade que nem o Moro deu. Ele dá uma liberdade que nunca houve na história do Brasil para que as forças da PF e da PRF atuem contra o tráfico de drogas. Atue não só contra o tráfico de drogas, atue contra tudo. A Polícia Federal, eu já vi várias pessoas que eu confio muito, que estão dentro da PF e da PRF dizendo: Giovanni, a gente nunca teve tanta liberdade para trabalhar e combater marginalidade como a gente está tendo hoje. Nós nunca fomos tão estimulados a combater todo tipo de marginalidade como nós estamos sendo estimulados a combater hoje. Então você pega um cenário onde aquelas narco-guerrilhas, aqueles narcotraficantes de médio porte estão sofrendo baques muito grandes, e os grandes traficantes também, mas pesa mais para esse aqui, estão sofrendo baques muito fortes, baques financeiros muito fortes, e você acaba permitindo que entre eles existe uma luta por domínio territorial. E sabe o que vai acabar acontecendo? Os grupos criminosos mais fortes, eles vão subjugar os menos desenvolvidos, vamos dizer assim, e vão dominar territorialmente áreas que antes eles não ocupavam. E aí tem a história do mal maior e do mal menor. Qualquer área ocupada pelo narcotráfico, qualquer área ocupada por milícia ou por qualquer coisa equivalente, é muito ruim. É horrível, é dantesco para a sociedade, para o Estado e principalmente para o morador que está lá. Porque bandido não tem pena de ninguém não, nem do morador que está lá. Ele esculacha, enquanto o cara estiver seguindo a ele, show de bola, mas é do jeito que ele quer, porque bandido não tem pena nem da própria mãe, porque se tivesse não virava mediante não. Pois bem, quando você tem uma pulverização, você tem vários grupos médios que dominam pequenos pedaços de território ou áreas não tão consideráveis de território assim, o narcotráfico ele precisa estar fazendo composições. Então, por exemplo, se você tem ali 10 grupos, 15 grupos, 20 grupos diferentes que dominam as comunidades do Rio de Janeiro, isso é muito ruim. Mas pior seria se todas essas comunidades estivessem dominadas por 2 ou 3. Porque você reforçaria muito mais organizações que têm total capacidade de impor sua vontade em detrimento da vontade do Estado. Organizações que militarmente estão mais bem equipadas, inclusive, do que o Estado. E o que está acontecendo no Rio de Janeiro basicamente é isso. O baque financeiro que está vindo de fora está sendo ruim para todos, mas está sendo pior para os menores. E esses grupos maiores, eles estão num franco processo de expansão territorial. Você imagina que hoje no Rio de Janeiro tem grupo criminoso que já domina a área de 400 mil habitantes, 500 mil habitantes. Existe uma estimativa que alguns grupos criminosos no Rio de Janeiro, ao final dessa guerra, conseguirão dominar áreas de 3 milhões de habitantes. Isso é um país, velho. Isso é um país. 3 milhões de habitantes, isso é um país. Eu estou dizendo que dentro do Brasil o STF criou o cenário perfeito para uma expansão incomensurável do narcotráfico no Rio de Janeiro, que vai reverberar pelo Espírito Santo, vai reverberar em Sergipe, vai reverberar em Minas, vai reverberar em São Paulo, porque os grupos criminosos de São Paulo estão aproveitando o momento para também se tornarem fortes no Rio de Janeiro e estão lançando o Rio de Janeiro a uma guerra urbana maior e muito
muito mais mortal do que já existia. E sabe o que é pior? As pessoas estão caladas porque está morrendo gente todo dia. Todo dia. Mas as pessoas estão caladas porque quem está matando é traficante. Quando um policial mata, tá a galera na rua, movimento pela paz, solta a pomba, acaba com a polícia. Mas quando o traficante mata, todo mundo fica calado, porque o primeiro que reclamar na imprensa traficante leva um tiro. Leva uma chapuletada na caixa dos peitos de AR-15. E a galera silencia. A galera fica calada. Aí chega uns que dizem assim, não, 75% das mortes na comunidade do Rio de Janeiro caíram, mortes violentas. Claro, traficante não resiste à morte, quem resiste à morte é a polícia. Tu acha que o traficante que está se matando no morro vai descer com o corpo, vai lá, não é melhor? Eu vim testar de óbito aqui, que foi eu que matei. Não, meu irmão, ele joga gasolina e toca fogo. Ele solta no mangue, ele joga dentro do mar. Nós estamos falando de forças paralelas ao Estado. Nós estamos falando de exércitos paralelos, nós estamos falando de narcoguerrilha, alimentada por muito dinheiro e que tem muita influência política, principalmente nas áreas onde elas são mais fortes, que é o caso do Rio de Janeiro. Ou você acha que você não tem... Voltou aqui, começou a travar, isso aí a galera começa a fazer denúncia e a porra começa a travar. Ou você acha que não tem deputado, você acha que não tem vereador, você acha que não tem político financiado por isso? Claro que tem! Onde tem dinheiro tem político, onde tem política tem dinheiro, isso é um fato. E o que preocupa mais é que na hora que você tira essa contenção feita pelas forças de segurança do Rio de Janeiro, na hora que você tira esse combate que evita que o caos se avolume, porque as pessoas têm uma falsa impressão que polícia existe para trazer a paz. Não, polícia existe para evitar o caos. Quem traz paz é saúde, educação, cultura, saneamento, qualidade de vida, justiça social, isso traz paz. Mas infelizmente nós não temos nada disso em larga escala no Brasil. Então polícia existe para evitar o caos. Na hora que você tira a polícia, o caos se agiganta. E a grande preocupação é de você chegar num ponto sem volta. De você chegar na V2, como se diz na aviação. Na V2 ou você decola, não tem mais volta. Por quê? Vai chegar uma hora que, se esse estado de coisas mantido pelo STF continuar, vai chegar uma hora que simplesmente vai ser impossível retomar as áreas que o tráfico vai se expandir. E olha, quando eu digo expandir, não é expandir assim, eu vou ter mais área, o Leblon vai ficar sob domínio de uma facção, não, porque no Leblon estão os consumidores. Mas vai chegar uma hora que aquela área geográfica que era dividida em 20 e 30 grupos vai estar sob domínio de 2, 3 e vai ser impossível para o estado do Rio de Janeiro retomar. Sabe quando algo perto disso aconteceu? Na época do Brizola. Quando o Brizola foi governador do Rio de Janeiro, ele proibiu a ação do morro. Toda a ideia da narcoguerrilha que o Rio de Janeiro vive hoje veio dos anos 80. E se nós já tivermos passado do ponto sem volta, o Rio de Janeiro vai ser um estado à parte do Brasil por causa, em grande parte, dessa decisão do STF. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que o único jeito do Estado recuperar o território é indo para a Guerra Franca. Na hora que ele for para a Guerra Franca, vai morrer tanta gente. O derramamento de sangue vai ser tão grande de ambos os lados, inclusive na população civil, porque traficante usa o cidadão como escudo, traficante bota criança, mulher e idoso na frente dele como escudo. E se o caba não for, o caba morre na mão do traficante. Vai morrer tanta gente que simplesmente não vai valer a pena. Simplesmente foi o que aconteceu, por exemplo, na Bolívia. Foi o que aconteceu na Colômbia na época dos cartéis colombianos. Existiam áreas na Colômbia que simplesmente não valia a pena o Estado retomar. O México vive isso. O México não consegue retomar a região de Chiapas porque não vale a pena. Os exércitos de traficantes estão tão organizados que na hora que o governo mexicano for para lá vai morrer tanta gente que não tem político que se sustente, então é melhor deixar para lá. O que o STF criou foi a condição perfeita para que não se possa mais retomar certas áreas do Rio de Janeiro e do território brasileiro. Dr. Patrick é um grande delegado aqui de Pernambuco. Eu fiz uma postagem, eu botei um áudio de um capitão do BOP nas minhas redes sociais, não sei se alguém viu, está aqui no feed. E Patrick fez um comentário que eu achei interessantíssimo. Ele disse que na hora que perceberem isso, na hora que essa visão chegar para a sociedade vai exigir a retomada do controle. O problema é que para retomar o controle, que a gente sabe que não vai conseguir retomar, vai morrer muito policial. Vão botar os policiais na linha de frente de combate e vai morrer muito policial. Porque pura e simplesmente as cabeças de ponte, a praia da Normandia que estava ocupada nessa minha hipérbole e nessa minha referência histórica, foi desocupada.
Então agora você não está mais falando em continuar o combate no morro, continuar o combate na comunidade. Você está falando, sabe em quê? Em ter que tentar voltar a ter condições de entrar. O que talvez seja um preço altíssimo. E assim, eu não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu não tenho essa visão romanceada que eu vejo alguns juristas terem. Ah não, mas se você descriminalizar a droga, acaba o tráfico, a comunidade volta. Bicho, isso é besteira, com todo respeito. Me mostra um país que descriminalizou a droga e que diminuiu o tráfico. Vai continuar tendo tráfico. Cigarro é liberado e você tem mais cigarro traficado. Que aí já não é tráfico, né? Você tem mais cigarro contrabandeado para o Brasil do que cigarro vendido legalmente. Cigarro é liberado, qualquer um não pode comprar e vender cigarro. Por que tem tanto contrabando de cigarro? 3 vezes mais contrabando de cigarro. Porque dá dinheiro. O tráfico sempre vai existir. Nenhum país do mundo conseguiu acabar. Nenhum país democrático do mundo conseguiu acabar com o tráfico de drogas. Os Estados Unidos não conseguiram, França não conseguiu, Holanda não conseguiu, ninguém conseguiu. Então a questão é de contenção de danos. A questão é de você evitar que aquele tráfico vire uma narcoguerrilha, que já virou em grande parte do território, grande parte não, mas em algumas partes do território brasileiro, e que essa narcoguerrilha subverta o poder público, como acontece no México. Lá no México, simplesmente 15, 20% do território mexicano não é dominado pelo Estado mexicano. É dominado pelas narco-guerrilhas. E quem abrir a boca para tentar fazer alguma coisa, morre em território mexicano. Acabou-se. E o narco-estado, quando ele se implanta, ele coopta formadores de opinião, jornalistas, políticos, empresários, e ele acaba estendendo suas teias. Daqui a pouco você tem um narcotráfico que está implantando ideologia, elegendo políticos, influenciando órgãos públicos. Isso acontece em qualquer lugar do mundo, acontece no Brasil e vai piorar muito. Aí você diz, Giovanni, por que o STF toma uma decisão dessa? Eu não sei. Eu não sei. Eu não consigo encontrar uma explicação jurídica razoável para isso. Não consigo. Certo? Me causa inclusive aqui uma parte, me causa inclusive muita espécie, porque os nossos juristas silenciam. Poucos são juristas que têm coragem de chegar e dizer assim, cara, isso tem que ter uma explicação. Qual é a explicação, senhores ministros? Na verdade, os que falam são apedrejados pelos que querem ficar calados. Você vê, eu falo, o professor Rogério Greco fala. O professor Rogério Greco tem uma coragem enorme também de falar, mas são pouquíssimos. Pouquíssimos. A maioria dos juristas garantistas desse país, eu costumo dizer, o garantismo morreu no Brasil. Parece que o garantismo morreu. 25 anos de garantismo morreu. Os juristas garantistas no Brasil estão em silêncio, vendo o STF permitir, não estou dizendo que o STF está criando, mas permitir com suas decisões a criação de um monstro que vai se tornar praticamente invencível no território. Um narco-estado se formando dentro do território brasileiro com todas as facilidades dadas pela Suprema Corte. E as pessoas e os juristas não abrem a boca para falar isso. Os mesmos juristas que não abriam a boca quando as liberdades individuais estavam sendo tolhidas. Os mesmos juristas que ficam calados e que só abrem a boca quando alguém da patota dele é atingido. Que defendem liberdade de expressão do lado dele e os outros que se lasquem. Porque quantas vezes eu não recebi o WhatsApp, meu irmão, não faça live disso, não diga isso, venha para nós, você vai vender menos. Pelo amor de Deus, cara. Nós estamos criando um Leviatã. Giovanni, qual é a intenção do STF? Eu não sei. Eu não sei. Ah, mas é proteger a população. Cara, quem tem que tratar de segurança pública é quem está na segurança pública. Com todo o respeito, mas o que é que o ministro Edson Fachin sabe de combate ao narcotráfico? Chama alguém do BOPE. Chama alguém aí de especializado da Polícia Civil, tem muita gente boa na Polícia Civil do Rio de Janeiro. Chama a galera da Polícia Federal. Pergunta a essas pessoas qual é a melhor estratégia. Não você vir numa canetada num gabinete e decidir isso. E a sua decisão, se só atingisse você, beleza, mas atinge a sociedade brasileira como um todo e a do Rio de Janeiro em especial. Pergunta hoje no Rio de Janeiro quem se sente seguro. Ah, tem mais polícia na rua do Rio de Janeiro? Tem. No Leblon, em Ipanema, na Orla. Mas vê se alguém tem sensação de segurança no Rio de Janeiro. E parece que as pessoas não entendem que decisões dessa natureza elas vão reverberar por 30 anos, 40 anos. Eu não sei as motivações do senhor Edson Fachin. Mas com todo o respeito,
Eu acho que o STF deveria ouvir quem está na linha de frente do combate. Eu acho que o STF deveria escutar quem está lá. Se Deus o livre eu adoecer, eu vou procurar o meu médico de confiança, que é meu médico há 20 anos. Que hoje já não trabalha mais, mas trabalhou 20 anos em UTI, em hospital. E vou perguntar a ele o que é que ele acha, porque eu não sou médico. Na hora que eu tiver um problema para gravar uma aula, eu vou procurar Jairo, que é meu especialista, vou dizer, Jairo, como é que a gente faz assim? Eu acho que na hora que o STF for tomar uma medida que impacte de tal forma a segurança pública no Brasil, ele deveria chamar quem trabalha com a segurança pública, sentar e dizer como é a realidade. Porque, meu amigo, com todo o respeito, mas quase ninguém sabe o que é a realidade de polícia nesse país. E aí sabe o que é pior? Pior que tem gente que chega e diz assim, não, vamos acabar com a polícia, que o mal do país é a polícia. Beleza, vai acabar com a polícia para botar quem? Eu estou vendo em Portland, lá nos Estados Unidos. Acaba com a polícia, acaba com as vidas azuis. Beleza, vai acabar com a polícia para botar as forças de segurança privadas ligadas aos movimentos que estão querendo acabar com a polícia. Não existe essa bondade no mundo, não seja inocente. O mundo não é movido por bondade, o mundo é movido por interesse. As mesmas pessoas que falam em acabar a polícia vão ser as pessoas que vão defender a formação de forças privadas de segurança sobre o controle e o domínio delas. Ah, não, é porque os caras estão pensando no bem. Não, não estão. Não existe essa bondade no mundo. Existe interesse e vocação de ganhar dinheiro. Ah, não, eu escutei comentário. Tem gente que vem aqui nas redes sociais. É porque policiais são corruptos, meu amigo. Existe médico bandido, professor de direito penal bandido, gari bandido, lavadeira bandida, agricultor bandido, comerciante bandido, bancário bandido, funcionário público bandido. E existe professor honesto, existe bancário honesto, existe gari honesto, existe funcionário público honesto, existe médico honesto. Isso não é da profissão, isso é da essência humana. Você chegar e generalizar e dizer que as forças policiais no Brasil são compostas de criminosos é uma generalização absurda e irresponsável. A regra é que as forças policiais brasileiras são compostas de homens e mulheres de bem, e principalmente as novas gerações, homens e mulheres de bem altamente intelectualizados. Ah, Giovanni, mas por que a gente só vê falar de policial que alopra, policial que atira? Porque ninguém vai chegar para falar bem de polícia, porque nós vivemos numa sociedade de bando de idolatria. Será que pega aqui a Polícia Militar de Pernambuco, região metropolitana do Recife, hora dessa, sei lá, 8 horas da noite, você já parou para imaginar quantas viaturas estão lançadas na rua? Você já parou para pensar quantos policiais estão de serviço uma hora dessa? Você já parou para pensar quanta gente está trabalhando nas delegacias? Vai ter, se tiver, hipoteticamente, uma viatura que vai aloprar, amanhã tá essa viatura que aloprou na mídia. E os outros milhares que fizeram o serviço direito? Eles vão ser prejudicados por causa desse? Eles têm que ser expurgados. Tem gente que diz, você só defende polícia. Não, eu postei aqui nas minhas redes sociais uma atitude terrível de um policial da Polícia Militar do Ceará. Eu já disse nas minhas redes sociais, quem viu foi essa semana aí virando um carrinho de compra, depois disseram que o cara tinha mandado de prisão expedida, então prendesse o cara, mas tratasse ele com urbanidade. Quem acompanha minhas redes sociais sabe que, por exemplo, quando aqueles policiais lá no Ceará tiraram a bandeira do Brasil do carro daquela senhora, eu vim aqui e postei e disse, essa não é a polícia que eu defendo. Mas você não pode dizer, não, vamos acabar com a polícia, porque se acabar com a polícia no Rio de Janeiro, você acaba com a guerra. Meu amigo, se você acabar com a polícia no Rio de Janeiro, a guerra que está no Rio de Janeiro vai se estender para o país todo. Todo. Por que é que ninguém fala, vamos pagar melhor os policiais? Por que é que ninguém fala, vamos aprimorar o adestramento dos policiais? Por que é que ninguém fala, peraí, será que o fuzil 762 que a polícia do Rio de Janeiro usa é o mais adequado para combate urbano? Por que é que ninguém fala, a farda que o policial usa no Rio de Janeiro não é adequada? Vamos substituir essa farda por um outro material, um material até que não entre em combustão tão facilmente, um material que consiga reter o calor e que consiga liberar o calor e consiga deixar o policial mais confortável. Por que é que ninguém fala? Por que é que ninguém diz, vamos exigir por lei que todas as viaturas tenham vidros balísticos? Por que é que ninguém fala isso?
Por que é que ninguém diz, vamos pegar os cursos de formação policial e vamos submeter os nossos policiais a 2.000 disparos, 3.000 disparos, ao invés de 10 ou 20 ou 30, como tem muito aí? Porque se você quer ser bom no negócio, você tem que treinar. Eu vou num clube de tiro, efetuo 300 disparos e não sou um atirador bom. Mas isso tem um custo. Por que é que a gente não diz isso, cara? Então acabar com a polícia não é solução. Do mesmo jeito, não é solução liberar o tráfico. Eu escutei um comentário hoje que eu achei assim de uma falta de senso fora do comum. Não, temos que liberar o tráfico, temos que liberar as drogas no Brasil porque existem crianças que precisam da maconha para tratamento de saúde. Pelo amor de Deus, até a gente como idiota. Vocês sabem que a maconha tem 349 compostos diferentes. Um deles, o canabidiol, é usado no tratamento de crianças. Sabe quantos quilos de maconha precisam ser produzidos por ano para dar o tratamento pelo SUS e pela rede privada de todas as crianças que precisam dessa substância? 70 quilos de maconha. Vai ser liberar não. Você planta 70 quilos de maconha num hectare de terra e você vai atender todas as crianças que aqui no Brasil precisam dessa substância. Você vai liberar o tráfico? Você vai liberar o consumo? Você vai liberar as drogas ilícitas? Isso vai acabar com a guerra? Não, isso não vai, porque é dinheiro, é grana. Bom, essas são as minhas considerações. Eu vou abrir aqui, ativar os comentários para vocês fazerem as considerações de vocês. Se tiver alguma pergunta, se a galera vier com aquele negócio da escola de Frankfurt, se a galera vier com aquela história, não, porque os pobres dos bandidos, não sei o que, a questão social, eu não vou nem entrar nessa discussão, porque eu estou ficando sem paciência para esse tipo de narrativa. Agora, se alguém tiver argumento sério, se alguém quiser fazer alguma pergunta e eu puder ajudar num debate sério, você não precisa concordar comigo. Eu digo isso todas as vezes. Eu não sou o senhor da verdade. Eu não sou o senhor da razão. Eu tenho a minha opinião e eu fundamento a minha opinião nas minhas leituras e naquilo que eu acredito. Mas escuto quem pensa completamente diferente de mim. Escute quem pensa completamente o oposto e forme a sua convicção. Forme a sua opinião. Só não se deixe levar por narrativas. Só não se deixe levar porque tem que ser assim porque não, porque alguém me disse. Porque alguém me disse isso não é fato. Certo? Porque alguém me disse isso não é fato. Se tiver alguma pergunta, valeu Wesley, valeu Carlos. Menequiel, só é filmado a bala que sai da arma da polícia. Não é só isso. O policial, quando chega no depósito de armamento, ele bota a matrícula dele e leva o armamento. E ele sai, vamos supor, ele pegou um FAL e saiu com um carregador com 20 munições e assinou. Se ele voltar com 19 munições, ele tem que dar conta de uma. E se ele não der conta, ele responde um PAD. Então as pessoas só conseguem identificar a bala que sai, a munição, porque bala é o que você chupa, o nome técnico é munição. As pessoas só conseguem identificar a munição que sai do armamento policial porque o policial se identifica para pegar o armamento. Tu acha que bandido se identifica? Tu acha que os Kalashnikov que estão na mão do tráfico estão registrados? Por óbvio que não. Por óbvio que não. Nós formamos uma geração ao longo de 30 anos, nós formamos uma geração que foi educada para ter raiva de polícia. O problema é que essa mesma geração precisa desesperadamente da polícia. Isso é um fato. Só que você tem uma geração de pessoas imaturas, você tem uma geração de pessoas sem leitura, você tem uma geração de pessoas mimadas, de pessoas que não têm a menor noção do que é segurança pública. Eu digo, olha, todo estudante de direito, ele deveria tirar 12 horas dentro de uma VTR. Ele deveria, antes de se formar, passar 12 horas dentro de uma VTR, 12 horas na delegacia de capturas e 12 horas numa corda Maria da Penha. Só precisava isso. 12 horas dentro de uma VTR. Que aí eu digo aí, você pode começar a discutir segurança pública no nosso país. Certo? Mas, infelizmente, não é assim. Infelizmente, mestre, não temos um Programa Nacional de Combate à Criminalidade. A gente tem hoje um Programa Nacional de Combate à Criminalidade, como eu disse, a PF e a PRF estão fazendo um excelente trabalho. Eu nunca vi, nesses meus 20 e tantos anos de professor de Direito Penal, eu nunca vi um trabalho tão eficiente da PR e da PRF. E eu nunca vi um trabalho tão livre, certo? Da PF e da PRF. O Doni Max... gostaria de saber o que motivou a decisão do ministro. Como eu disse, não tem explicação jurídica. Pronto, o Jofferson Santos. Eu falo muito do Jofferson porque ele é um cara que assim, se tornou amigo. O Jofferson foi meu aluno, ele era dessa finurinha. Hoje é o cabo da 3 de mim, bombadão. E o Jofferson foi meu aluno na época da UAB e a gente acabou pegando uma amizade e tal. E o Jofferson hoje, eu diria que poucas pessoas no estado do Piauí têm a capacidade operacional do Jofferson.
Ele é professor também de direito penal e processo penal, mas poucas pessoas têm a capacidade operacional dele. Eu acho que ele deve ser um dos melhores atiradores do Brasil hoje, um dos caras que mais entende de polícia hoje no Brasil. Quantas pessoas batem palma para o Jofferson? Quantas pessoas exaltam o trabalho que pessoas como ele... Eu estou dando exemplo do Jofferson porque ele está na live, mas existem milhares Brasil afora. Ninguém. Poucos exaltam. E quando você quer exaltar, você leva porrada. Agora, será que na corporação que Jofferson está tem bandido? Tem. É porque é a corporação? Não, é porque é da essência humana. Mas tu acha que um cara como o Jofferson, que estudou o cão para virar o grande policial que ele quer hoje, ele vai querer se mancomunar com esse tipo de gente? Não. Se ele puder, ele vai expurgar da corporação. Essa é a realidade da polícia no Brasil hoje, cara. Essa é a realidade das forças de segurança. E essas forças de segurança, elas estão amarradas no Rio de Janeiro por uma decisão que eu não consigo explicar. Por uma decisão que eu não consigo dizer qual é o fundamento. Eu não sei. Não existe uma lógica jurídica por trás dessa decisão. Cadê? O tribunal do júri é um jogo de interesses. Quem prega o abolicionismo da polícia é quem se beneficia. Concordo. Concordo mesmo. Eu acho que esse abolicionismo é algo inexequível. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos. Veja as cidades dos Estados Unidos que são governadas por democratas. Veja o que aconteceu quando você tirou a polícia em Portland. Veja o que aconteceu em várias cidades americanas. Eu tenho uma teoria. Eu acho que existem certos pragmatismos que eles são necessários. Eu tenho uma teoria. Eu não entendo por que é que no universo do direito se prega tanto que a sociedade tem que baixar a cabeça para o crime. Que a sociedade tem que aceitar o crime. Que a sociedade tem que ser submissa ao criminoso. Quem tem que baixar a cabeça é bandido, velho. Quem tem que baixar a cabeça é criminoso. Eu trabalho, eu me lasco todinho, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que manter minha empresa funcionando, eu tenho que sustentar minha família todinho, e eu ainda tenho que ser submisso para quem quer usar a força. Eu tenho que ser submisso ao crime. Eu tenho que ter medo do crime. Não, eu quero viver numa sociedade onde o crime tenha medo do cidadão, onde o crime tenha medo da polícia. Eu quero viver numa sociedade onde os caras não têm uma sensação de impunidade que infelizmente nós temos aqui no nosso país. Aqui a galera alopra porque sabe que não dá em nada, eu fico insosso. Eu não entendo o que é que eu tenho que baixar a cabeça. Teve um cara que chegou hoje para mim no direct e disse assim: você é contra a liberação das drogas, mas quer que mais pessoas tenham direito a porte de arma. Claro, eu sou CAC, não sou maconheiro. Eu vou querer o quê? Então você tem que ser pragmático. Eu acho que esse pragmatismo está faltando. E eu acho que o universo do direito, o universo jurídico, ele ainda está muito influenciado pela escola de Frankfurt. Ele está muito influenciado por essa bandidolatria, por essa ideia que a sociedade deve relativizar o criminoso, que a justiça é restaurativa porque o criminoso não tem culpa do que faz. Porra! Existem criminosos que sim alopram e merecem ser punidos. Daqui a pouco tem gente dizendo, o professor Giovanni está dizendo que bandido bom é bandido morto. É óbvio que não. Nenhuma pessoa razoável vai dizer isso. Bandido, criminoso de larga escala, ele tem que ser capturado, processado e julgado dentro do devido processo legal, com amplo direito de defesa e assistência advocatícia e cumprir pena. Uma sociedade que precisa matar os seus meliantes, se eles não forem para o confronto aberto, é uma sociedade falida. De novo, uma sociedade que precisa... Eu fiz um congresso para o pessoal de Minas Gerais e disse isso. A menina veio lá nos comentários: professor é doido, já viu combater o crime? Quem vai enfrentar a marginalidade? Ela disse: quem vai enfrentar o crime? Daqui a pouco vão achar que o bandido pode morrer. O bandido não pode morrer, mas se ele enfrentar o Estado, problema dele. Mas um Estado que diz que tem que matar criminoso, um Estado que diz não, só vai resolver se matar, é um Estado falido. O Estado tem que ser forte o suficiente e tem instituições fortes o suficiente para impor sua força, capturar e processar. Agora, é preciso que os nossos tribunais e principalmente a nossa Suprema Corte Constitucional não amarrem os braços e as pernas das forças do Estado. Porque se amarrar, meu patrão, daqui a pouco não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. As pessoas, elas não conseguem enxergar a dimensão
do que essa decisão vai produzir nos próximos 30 anos. Infelizmente. Beleza? Deixa eu ver aqui mais alguma pergunta. Pronto, bandido bom é bandido ressocializado. Perfeito, concordo demais. Professor, o senhor está se candidatando a algo na sua cidade de Pernambuco? Sempre quem me pergunta isso, eu sempre digo, você não está olhando para o espelho não, mestre. Eu já disse isso várias vezes. Eu sou professor, autor de livro e palestrante. Trabalho muito para ter a minha empresa, para não ter rabo preso com ninguém. Eu não sou candidato a nada. Eu não serei candidato a nada. A única coisa que eu quero é a liberdade de externar o meu pensamento e exercer a minha liberdade de cátedra. Ponto. Galera tem, não, vai se candidatar a quê? A porra nenhuma. De vez em quando a galera diz, não, Giovanni devia fazer campanha para ir para o STJ e STF. Bicho, eu sou professor, ponto. Qual é seu currículo? Eu sou professor, ponto. E isso me basta, eu estou morto de feliz. Só tem um golpe que me deixa mais feliz que ser professor é ser pai. Beleza? Então, para deixar isso bem claro aí para todo mundo. E se alguém chegasse e dissesse assim, hipoteticamente, vai para o STJ, para o STF, eu digo, não, bota o professor Rogério Greco. Que eu acho que hoje a pessoa mais indicada para ser o ministro do STF é o professor Rogério Greco. Infelizmente o mundo jurídico não está abraçando ele como merece, mas o professor Rogério Greco hoje, para mim, seria o melhor ministro do STF que nós poderíamos ter. Beleza? Deixa eu ver o que mais aqui, mais alguma pergunta. O Adeilson fez uma colocação fantástica. Adeilson PT. Essa é a grande diferença, professor, entre a liberdade da PF e da PRF. É justamente isso, autonomia e condição de trabalho. Pois é. Essa autonomia que a PF e a PRF está tendo, elas nunca tiveram. E aí veja que eles entregam trabalho. Veja como eles entregam trabalho. Perceberam? É como se tivesse sempre o freio de mão puxado. E esse mérito a gente tem que dar às forças policiais e esse mérito a gente tem que dar ao ministro da Segurança também, da Justiça e Segurança Pública. Isso é um fato. Beleza? Janilson, valeu, meu patrão, Rafaela Ferreira. Bom, é isso. Eu sempre digo, se você assistiu essa live, não concorda comigo, escute várias outras pessoas, escute quem pensa diferente, leia, forme sua opinião. Não seja um zumbi. Não seja um replicador do que os outros disseram. Não seja um zumbi. Não seja replicador do que os outros disseram. Pense por você mesmo. As pessoas temem quem é capaz de pensar. Vocês sabem por que eu levo tanta porrada? Porque eu não entro no senso comum dos juristas que preferiram ficar calados. Por isso que eu apanho tanto. Era muito mais fácil para mim. Muito mais fácil para mim. Tá calado ou batendo palmo para o STF. Eu ia vender mais livro, eu ia ser convidado para mais eventos, mas infelizmente me ensinaram a ler desde cedo. Infelizmente, aos 8, 9 anos de idade, eu já estava terminando a coleção Vagalume, a coleção Para Gostar de Ler. Infelizmente, aos 12 anos de idade, eu já tinha lido quase tudo de Machado de Assis. E infelizmente, eu não nasci para entubar e silenciar o que eu acredito em termos de direito penal, que é a minha vida. Eu sou professor de direito penal, eu escolhi ser professor de direito penal, simplesmente para ter um ganho pessoal, como infelizmente eu vejo muita gente fazendo. Por isso que eu digo que o professor Rogério Greco é a melhor pessoa para ir para o STF. Depois, se vocês quiserem, podem ir até lá no Instagram dele. Professor Giovanni, diga, professor Rogério Greco é um amigo pessoal, mas independente disso, professor Giovanni disse que o senhor é que tem que ir para o STF, que eu acho que merece. Por quê? Porque é um dos caras que mais tem visão de segurança pública nesse país. Eu acredito nisso. Beleza? Bom, crianças, se você acha que vale a pena essa live ser vista por outras pessoas, eu vou lhe pedir uma gentileza. Se você acha que mais gente deve assistir essa live, que são ideias que vale a pena ser repercutidas, dá um print na tela, posta no teu stories, me marca que eu reposto, mas principalmente as suas considerações. O vídeo fica salvo aqui na minha timeline. Os seus comentários, as suas considerações educadas, jurídicas. Nós estamos falando para um universo de juristas. Você ir lá dizer, olha, eu concordo com esse ponto do professor Giovanni, ou eu não concordo com esse ponto, eu acho que esse ponto é mais indicado, eu acho que esse é menos indicado, eu acho que o professor Giovanni se equivoca nisso, eu acho que ele está errado nisso. De forma educada, seus comentários ajudam o debate a crescer. Eu estou aqui como provocador.
Um professor, ele não é um senhor da verdade. O professor é um provocador da reflexão. Então, me ajudem. Quanto mais vocês comentam lá, depois que o vídeo fica no IGTV, que ele fica na timeline, quanto mais você comenta, mais você estimula outras pessoas a expressarem ideias. E é isso que está faltando, a gente debater. As pessoas terem coragem de falar o que pensam. As pessoas terem coragem de dizer educadamente, juridicamente, aquilo que acreditam. Eu acho que tem muita gente que tem uma visão parecida com a minha. E não fala por quê? Porque durante 30 anos que abria a boca levava porrada. E uma coisa é o professor Giovanni chegar e falar, com, sei lá, quase 160 mil seguidores no Instagram, livro publicado, 20 anos de palestra de sala de aula. Outra coisa é uma pessoa que não tem essa repercussão toda. Então, na hora que você abre esse espaço, que as pessoas veem, claro, vai aparecer doido lá, querendo falar de política, esse aí te exclui. Mas que você comenta, você estimula outras pessoas a entrarem nesse debate. Beleza? Novo de loja, primeira de luxo, vou deixar uma dica em primeira mão aqui para vocês. Quinta-feira a gente vai fazer uma live especial aqui, eu já fiz uma live sobre TCO feito pela Polícia Militar, só que eu sempre gosto do contraponto, então eu estou trazendo aqui na quinta-feira o Tenente-Coronel da Polícia Militar de Pernambuco que está implementando o processo do TCO aqui em Pernambuco. E ele vai falar a visão da Polícia Militar sobre o TCO. Vocês sabem que eu sou contra o TCO feito pela PM, mas a gente vai fazer um debate respeitoso de ideias e essa dicotomia vai lhe ajudar a formar sua opinião. Então bota na agenda aí, quinta-feira às 20 horas, eu vou transmitir pelo meu canal do YouTube e pelo meu Instagram. Eu vou conversar com a pessoa que é responsável pela implantação do TCO na Polícia Militar de Pernambuco, o Tenente-Coronel que está fazendo isso. A gente vai conversar. E na próxima segunda-feira eu vou trazer para vocês o maior especialista em microexpressões do país, o professor J. Carlos. Eu vou conversar com o professor J. Carlos e ele vai ensinar a você que é advogado a descobrir quando a outra pessoa está mentindo com 5 observações da face. Rapaz, quando eu assisti esse curso dele de microexpressões, eu fiquei assim, abismado. Como isso ajuda no trabalho. E ele vai ensinar, claro que ele não vai dar os bisus todos, mas ele vai ensinar você que é advogado, quando estiver numa audiência, estiver olhando para o juiz, estiver olhando para a parte ex-adversa, como você identificar o que o juiz está pensando, o que a outra parte está pensando, se está mentindo, se não está, com 5 expressões faciais. É o maior especialista em microexpressão aplicada ao direito do Brasil. Vai ser na próxima segunda-feira, dessa a 8. Beleza? Novo de loja, primeira de luxo, só o Babalu. Fica sempre ligado aqui nas nossas redes sociais. Se puder ajudar, compartilha esse vídeo, dá um print, me marca que eu reposto e principalmente comenta, certo? Comenta. Já fiz algumas lives com o professor Rogério Greco, inclusive a última está no meu canal do YouTube. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.